Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, irmãos em Cristo, shalom, aquele que também não conhece a Jesus. Amados, é um prazer compartilhar a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus com vocês. É um prazer estar na presença de Deus e compartilhar tudo aquilo que Ele tem me mostrado, tudo aquilo que Ele tem me aperfeiçoado, tudo aquilo que Ele tem me confrontado, porque Deus me confronta com a palavra dEle. Porque às vezes eu acho uma coisa, eu acho que estou certo e Deus me mostra, não, você não está certo, você está errado e precisa melhorar nisso. Então a direção do Pai é como um Pai zeloso, amados. Você que é pai, você que tem filhos, sabe que quando você corrige, dói no seu coração uma correção dura, uma correção mais severa ao seu filho, deixar sem algumas coisas que ele gosta, ou não dar aquilo que ele gostaria de ter, ou simplesmente tirar algumas coisas que influenciam ele diante dele. E depois você fica com o coração abalado, a estrutura abalada, porque você o ama. Mas essa repreensão, essa direção foi para que ele entendesse que é o melhor para ele, porque você é pai e sabe disso. Mas eu quero compartilhar um texto, amados, com a amada igreja, com você, amado, que conhece ou não conhece a Jesus. Às vezes as pessoas falam, mas o que o pastor fala de quem não conhece a Jesus? Quem não conhece a Jesus são as pessoas que ainda não provaram do poder sobrenatural dele, não tiveram intimidades, ou seja, só conhecem de ouvir falar, amados. E muitas pessoas estão vivendo nesses tempos só de ouvir falar, mas não querem uma relação pura e íntima com o Senhor. E a palavra de Deus, nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo declara aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele fala sobre o lar cristão e sobre o marido e a mulher, as funções do marido e da mulher, o que deve ser feito e uma direção, como vários outros textos que Paulo se refere à família. E nesse texto que eu quero compartilhar, amados, prestem atenção o que fala sobre a mulher, sobre o homem e sobre Cristo. Uma analogia do casal, homem e mulher, numa casa, num lar, com sua família, e uma analogia de Cristo e a igreja adornada, a noiva pura e imaculada. Olha o que diz o texto, capítulo 5, do versículo 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, a sua mulher, como a si próprio, ou como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Que coisa tremenda. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com as igrejas, porque somos membros do corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Que texto poderoso, amados. Esse texto, quando eu li o versículo 28 pela primeira vez na minha trajetória com Cristo, amados, assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo a ama. Amados, se esse versículo entrasse em nós, em todos nós, eu não estou dizendo que você já não leu e já não exerce isso, mas eu estou dizendo que se nós entendermos a dimensão do versículo 28, que fala, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Ele está relacionando o quê?
um só corpo, uma só vida, um só espírito. E alguns falam, não, mas eu tenho desejos diferentes, eu tenho coisas diferentes, a mulher tem propriedades diferentes, os homens têm propriedades diferentes, a estatura da mulher é diferente, a estatura do homem. Não é isso que eu estou falando. A palavra está dizendo quando nós nos tornamos uma só carne, quando um homem e uma mulher são alicerçados do Senhor, se unem em casamento, eles se tornam uma só carne. E diz que se eu amo ou se a mulher ama, quando eu faço alguma coisa de errado para minha esposa, eu estou ferindo a minha própria carne. E essa palavra veio de encontro a mim, amados, alguns anos atrás, e eu falei, jamais eu poderei adulterar, trair a minha esposa. É assim, mas você já não sabia disso antes, pastor? Sabia, mas às vezes vem uma palavra, amados, tão profunda e tão intensa que nos faz refletir daquilo que é necessário exercer, daquilo que é necessário entender em toda a sua plenitude. Isso está dizendo, isso diz respeito à honra, a princípios de fidelidade. E esse texto é tão tremendo quando ele fala que as mulheres devem ser submissas aos homens, como a igreja a Cristo, que é o cabeça da igreja, ou ao homem, que é o cabeça da mulher. Ele está se referindo, ele não está falando sobre subjugando a mulher, sobre condenação à mulher. Jamais Deus faria isso. Jesus não quer isso, amados, para você, mulher, para você, homem, que sejam subjugados, que sejam condenados. Ele está falando num princípio de honra, num princípio de fidelidade. Ele está falando, seja submissa ao seu esposo, está dizendo um princípio de honra, um princípio de se render-se ao Senhor como forma de entender que o marido é o cabeça, o que protege, o que guarda a família. O marido é que tem que declarar ou ir até as coisas que estão afrontando a família, a sua esposa e os seus filhos, aquilo que está abalando a estrutura familiar no contexto externo que vem para dentro da sua casa, é o marido, o cabeça é que tem que governar essas coisas, que administrar essas coisas. Mas a mulher, foi dada a ela o poder de ser sábia, que edifica o seu lar, o poder de ser a fiel ajudadora, que contempla as coisas da sua casa e do seu esposo e traz à tona e traz a casa, ao lugar em que moram, o esplendor da glória de Deus por causa da sua fidelidade, por ser sábia, que é o princípio do temor ao Senhor. Se ela é sábia, certamente ela teme ao Senhor, amados. Então, quando esse princípio está dizendo, ele está falando de um princípio de submissão, não para subjugá-la, mas um princípio de você honrar o seu marido, respeitá-lo e amá-lo, como a palavra de Deus também refere-se ao marido para que ame a sua esposa como ao seu próprio corpo. E a palavra continua, como porém está a igreja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele está dizendo claramente, amados, se você ama a sua esposa, você homem, você certamente se entregará por ela, ou seja, você certamente honrará também a sua esposa, você certamente será fiel à sua esposa, você certamente fará coisas que agradam a sua esposa, certamente se entregará por amor a ela, ou seja, se alguma coisa adversa, alguma situação contrária vem ao encontro do casal, o marido se entrega ao ponto de estar na frente, proteger a sua esposa, não em todos os momentos, porque a proteção do momento em que o marido se coloca à frente desta batalha, desta guerra, ele está protegendo a sua esposa, sua fiel ajudadora. Mas o princípio disso é, eu a protegi, as coisas aconteceram em mim por amor de Cristo e por amor à minha esposa, mas a minha fiel ajudadora caminhará comigo, ao meu lado, para que o esplendor da glória de Deus se manifesta em nós, para que todos vejam quem é este casal, quem é este homem e esta mulher em Cristo. Amados, eu falo isso por experiência própria. A minha mulher é submissa a mim. Eu não estou falando que eu sou um ditador de regras e que ela cumpre com tudo que eu vou falar, ou que ela não fala nada em casa. Não, não é nada disso que eu estou falando. Eu digo com um princípio de honra, ou seja, nós conversamos, ela me ouve, eu ouço ela, e nós seguimos num princípio conforme a palavra de Deus diz, em tudo dai graça, e em tudo a mulher seja submissa ao homem em todas as coisas. E ela realmente é, amados. Ela é submissa em todos os princípios de me honrar,
lar, de estabelecer parâmetros na minha casa que fazem parte da mulher sábia que edifica o seu lar, que fazem parte da mulher que é bênção na vida da sua casa, bênção na vida do seu esposo, bênção na vida dos seus filhos e é referência como esposa. Talvez algumas pessoas não entendam isso e falem, mas de alguma forma o pastor está querendo mostrar que tem um melhor casamento. Não, eu tenho problemas também. Eu também tenho que resolver situações, mas certamente eu coloco diante do Senhor. Certamente eu coloco diante de Cristo. Ela coloca essa direção diante de Cristo e nós caminhamos para a glória de Deus, cumprindo com o propósito a qual Ele nos revelou, a qual Ele nos relatou. E esta simbologia, a qual Cristo faz uma analogia entre a igreja e Cristo, Ele faz para o casal também, amados, por amor a nós, por amor a mim e você. Tantas vezes um casal está apartado, um homem para um lado, uma mulher para outro, os filhos de qualquer forma, amados, ele não quer isso. Ele quer que vocês sentem à mesa juntos, que vocês liderem os seus filhos, coordenem, conduzam a vida dos seus filhos juntos para a glória dele e para que tenham um casamento harmonioso debaixo da glória do Senhor, porque ele é o cabeça da igreja e o cabeça do casal também, amados. Por isso, confiemos plenamente no Senhor. Entenda isso, você homem, marido, seja fiel à sua esposa, você mulher, seja fiel, submissa ao seu marido, entenda que a palavra de Deus nos revela isso e não está dizendo sobre o princípio de afronta, de confronto, de regras, de valores, porque o homem é melhor, nada disso, ele está simplesmente dando uma direção, sede submissa ao seu esposo, honre os princípios da palavra de Deus, honre o seu esposo, é isso que ele está falando, princípio de honra, princípio de não desonrá-lo, não falar dele, da mesma forma o homem não falar da mulher, porque amados, quando nós nos amamos, um homem e uma mulher, tem a unidade, aceita por Deus, um casamento puro, é como uma noiva adornada, imaculada, pura, porque Deus, Jesus, virá buscar a igreja adornada, imaculada, pura, que sou eu e você. Por isso, precisamos estar na pureza de Cristo, para que o esplendor da glória de Deus seja manifestado em nós. E para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que não estabelecem esse princípio de casamento, possam olhar em você, que cumpre conforme a palavra de Deus, e consiga viver este casamento genuíno de paz, de princípios de honra e fidelidade, para a glória de Deus. Quando eu honro a minha esposa, quando você honra a sua esposa, ou a esposa honra o seu marido, amados, é um princípio de honra primeiramente a Deus e depois ao meu cônjuge. E as pessoas que verem isso, amados, certamente vão desejar conhecer isso e querer mais disso, por causa da glória e do esplendor da glória de Deus que está na minha e na tua vida. Amados, que você receba isso não como um confronto, não como dizer que somente alguns estão certos. Todos têm a oportunidade de viver esse relacionamento puro e genuíno, conforme Deus esclarece na sua palavra, como fazendo uma analogia de Cristo e a igreja. Você, amados, é a igreja aqui na terra. Por isso, se torne um amante, um adorador de Deus e amando a sua esposa com fidelidade. E a mulher ame o seu esposo com honra e princípios de fidelidade, para que o nome de Jesus seja exaltado e a glória dele esteja na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus, que você receba isso no poder da palavra de Deus. Amém, Senhor. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.